Olá, meu povo, mais uma videoaula aqui. Hoje falaremos sobre fração, aquele velho pedido de sempre que nos colabore conosco, com o nosso canal, se inscrevendo, curtindo. Se precisar, compartilhe aí com pessoas que estão precisando de assunto de fração. Hoje daremos início a uma série de vídeos que falaremos sobre a questão de fração. Então, fração é todo número escrito na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. O termo superior A é chamado de numerador e o termo inferior B é chamado de denominador. O denominador representa sempre o número total de partes em que se dividiu o todo, enquanto o numerador representa o número de partes que se está considerando. É importante lembrar que o denominador de uma fração nunca pode ser igual a zero. O numerador pode, mas o denominador nunca será zero, porque não existe divisão para o zero. Então vamos aqui. Já falamos sobre isso aqui. Vamos analisar. Primeiro, nós podemos ter o numerador 0 e denominador 5. De igual forma, numerador 0 e denominador menos 3. Numerador 0 e denominador 100. Todos esses aí, essa divisão, 0 dividido por 100, 0 dividido por menos 3, 0 dividido por 5, o resultado sempre vai dar 0. Mas essas expressões onde o 0 aparece no denominador não existe. 5 sobre 0 não existe, não é possível. Menos 3 sobre 0, 100 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, no caso, representa números que não estão definidos. Vamos falar aqui agora sobre frações equivalentes. Sobre questão de frações equivalentes. Duas frações são equivalentes quando elas representam o mesmo valor. Então vamos analisar aqui, né? 1 sobre 2, 2 sobre 4 e 4 sobre 8 são frações equivalentes. Mas vimos que elas devem representar o mesmo valor. Então vamos ver o que é isso. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá 0. Acrescenta 0 aqui, né? 0 vezes 2 dá 0. Isso aqui vai ficar 0 menos 1 menos 0 dá 1. Coloca-se um 0 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, nada. Então, o quociente dessa fração aqui dá 0,5. E, no caso, 2 dividido por 4 dá 0. Sobra 2. Acrescento 0 aqui, vírgula. 20 dividido por 4 também dá 0,5. Então, essa também aqui dá 0,5. E se fizermos o cálculo também, essa aqui vai dar 0,5. Então, como elas representam o mesmo valor, elas são equivalentes. Uma outra maneira de verificar se frações elas são equivalentes é multiplicar em cruz. Vamos ver como é que isso acontece. Então, se eu multiplicar esse número aqui vezes esse, 1 vezes 4 dá 4. Se eu multiplicar esse vezes esse, 2 vezes 2 dá 4. Então, multiplicando aqui, nós também podemos verificar que essas frações são equivalentes. Se eu multiplicar esse por esse aqui, 2 vezes 8 dá 16.
esse vezes esse, 4 vezes 4 também dá 16. Então, verificamos que essas frações são equivalentes. Geometricamente, essas frações representam a mesma parte de um todo, embora o todo esteja dividido em partes diferentes, né? Em quantidades, dividida em quantidades diferentes de partes. Vamos ver aqui. Como é que podemos identificar isso geometricamente? Observe que se eu dividir aqui, esse 1/2, no caso aqui, o todo, que é esse aqui, foi dividido em duas partes e foi considerada uma parte apenas. Então, isso dá meio, né? O todo foi dividido nessa parte e nessa. E a parte tomada considerada é somente essa aqui. Então, isso representa meio. Mas observe como é que podemos identificar geometricamente essas frações equivalentes. Se eu dividir isso aqui ao meio e isso aqui ao meio, nós teremos que o todo foi dividido em 4 partes e foi considerada 2 partes. Então, é justamente essa parte aqui, ó. O todo foi dividido em 1, 2, 3, 4 e consideramos 2. Foi dividido em 1, 2, 3, 4 e considerado 2. Então, observe que essas duas frações são equivalentes. Mas, se nós fizermos de forma análoga, dividirmos esse aqui em duas partes, esse em duas partes, esse em duas partes iguais, esse em duas partes iguais, observe que o todo vai ficar dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E considerado as partes tomadas foi 1, 2, 3, 4. Então, foi dividido em 8 partes e 4 partes foi considerada, que é isso, justamente isso aqui. Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 4 partes foram tomadas. Então, isso aí representa frações equivalentes. E o próximo passo, galera, é sobre frações irredutíveis. Da mesma forma, para se trabalhar com frações mais simples, podemos dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Tem que ser o mesmo número. Esse número tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. De 0 é claro, porque não existe divisão por 0. E diferente de 1. Se isso não for possível, diremos que a fração é irredutível. Então, essa fração aqui, né, 8 sobre 10. Então, se eu pegar aqui e dividir por 2, então eu vou estar simplificando. Poderia ser outro número também que divide os dois números, mas o número tem que dividir o numerador e o denominador. Tem que ser o mesmo número. Se isso não for possível, a fração é chamada irredutível. Então, dividindo por 2 aqui, 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Observe que essa última fração, 4 sobre 5, ela é irredutível. Por quê? Porque não encontramos um número que divida 4 e 5. Então, podemos dizer que o máximo divisor entre 4 e 5 é o número 1. Então, nesse caso, o máximo divisor que temos entre eles é o número 1. Então, a fração é chamada irredutível. Então, nesse caso, simplificando essa fração aqui, 4 sobre 10, ou 8 sobre 10, teremos 4 sobre 5. Essa é a forma simplificada da fração. Beleza, galera? É isso que temos aí para hoje. Posteriormente estarei postando vídeo sobre operações com
as frações, a fração de adição, subtração, com denominadores iguais, com denominadores diferentes, e aí vamos estar estudando por isso. Então, até lá!